Agora nós vamos para a pergunta da nossa enquete. Você pode participar pelo WhatsApp que está aqui, respondendo a enquete, também dando um oi para a gente, tá bom? Colocando aí sua sugestão de tema. Então a pergunta da enquete é a seguinte, na tela, por favor. Acho que... isso mesmo. Você sente, é que começou assim, você foi sente. Foi um suspense, né? Foi um suspense. Você sente, sim. É uma pegadinha para a apresentadora aqui. Você sente, hashtag fadiga, dores, podem ser assim, dores musculares, né? Dor de cabeça, hashtag ansiedade ou todos esses problemas, todos esses sintomas. A gente quer saber como que tá aí o teu corpo. Pode colocar uma dessas opções e aí depois a gente dá uma olhada. Deixa eu ver, entre essas opções, amigo, eu acho que fadiga. Fadiga, eu colocaria hashtag mim, todos. Situação, né? Nossa. Tô sendo sincero. Eu tenho dor nas costas, volta e meia. Sou ansioso. E cansado sou eu. Acordo assim, nossa, queria dormir mais um pouquinho. Só que a ansiedade não deixa. E a dor nas costas também. Você vê a situação? Você pediu pra falar, eu tô falando. Olha só, se você quiser desabafar... Esse programa é pra você então, viu? Total. Se você quiser desabafar aqui com a gente, pelo nosso WhatsApp também, além de responder a enquete, 12997167989, a gente tem um par de convites para você do Cinemark. Nossa, que legal. Sorteio, ao vivo. Gente, dá uma olhadinha depois na internet, tá cheio de filme bacana. Tá mesmo, dos Oscar, tá tudo. Tem, então. Tem o filme que ganhou, tá tudo Tem lá, até gente. um de criança. Ah, não, mas não entrou. Vai entrar ainda em cartaz. Ah, mas é legal. É da Branca de Neve. Não, e a verdade dele é lá pro dia 30/6. Nossa, então, dá pra lá esperar. Pra junho. Dá para você usar e esperar, né? Então você manda um depoimento seu, tá bom? Pro nosso WhatsApp com o hashtag falando nisso. Tem que ser tudo juntinho também, pra gente contabilizar a sua participação e você conseguir entrar no sorteio. Porque o assunto de hoje é curioso e pode até ser uma alternativa para você cuidar da sua saúde. É a terapia regenerativa das células-tronco. Pois é, então hoje nós vamos entender mais sobre esse assunto com o psicanalista, o Dr. Jorge Guedes. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Agda. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Muito obrigado. Olha, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Que bom. E com todo o público que acompanha vocês. Ótimo. Então, explicando a terapia regenerativa das células-tronco. Existem muitas pessoas que confundem a terapia regenerativa com o transplante e implante. Não é nada disso. A terapia regenerativa das células-tronco é uma terapia não invasiva e ela trabalha os líquidos bioquímicos produzidos pelo cérebro. Então, nós somos formados, nosso cérebro está em zilhões, vamos dizer, muitas vezes dizem trilhões de neurônios. Eu digo zilhões, independente de ser o cérebro feminino ou masculino. Então, o que acontece? Todo esse cérebro, ele sempre está em comunicação. Os neurônios estão em comunicação. Então, muitas vezes, essa comunicação começa a falhar por vários processos. Um é a idade. Bem, nós vamos avançando, lógico que todo o nosso corpo sofre desgastes. E as células-tronco, infelizmente, elas também entram nesse desgaste. E quando elas passam, digamos, pelo processo da regeneração, ou seja, uma reativação, essas células passam a reativar o sistema muscular, o nosso sistema esquelético, o que melhora, inclusive, o nosso sistema emocional. Então, muitas pessoas perguntam, como é feito esse processo? Esse processo, como eu falei, ele é muito simples. Ele é através do laser vermelho, que ele tem uma finalidade, tem o laser azul e tem o laser verde. Perfeito, doutor. A gente pode até entrar já na secção dos lasers. Só vamos entender a importância de ter a célula-tronco, porque a gente fica falando de célula-tronco, a gente nem entende direito. Então, de maneira muito simples, para todos entenderem, inclusive eu, doutor, explique para a gente o que é a célula-tronco e por que a gente precisa regenerar essa célula. Perfeito. Lucas, as células-tronco são as células que compõem o nosso corpo. Então, elas estão distribuídas em todo o nosso corpo, principalmente no cérebro, porque elas se multiplicam. Elas são as que promovem a recuperação, ou seja, a regeneração. Um exemplo muito simples. Uma pessoa que passe, digamos, por um acidente, corte, digamos, tem um corte.
Ao levar os pontos a ser suturado, o que acontece? Vai haver uma regeneração naquela região, vai ficar uma cicatriz, é óbvio. Mas são as células-tronco que estão favorecendo para que aquela lesão seja recuperada. Sim. Então, as células-tronco, elas estão localizadas no cérebro, no pâncreas, na polpa dentária, na íris, na córnea, no epitélio da pele, nos ossos, ou seja, em todo o corpo. Então, o que acontece? Células-tronco é a nossa composição. Elas são células especializadas que se multiplicam, se transformam em outras células para suprir quando existe uma deficiência em determinada região do nosso corpo. Eu não sei se expliquei direito. Sim. Não, deu para entender sim. Deu para entender. Agora, doutor, de onde partiu, então, a motivação para essas pesquisas e também para desenvolver essa terapia regenerativa das células-tronco? Perfeito, Águida. A motivação, ela surgiu, foi em Viena, em 98. Uhum. Então, já tem uns 26 a 27 anos. Quando eu fui convidado pela primeira vez para apresentar o meu trabalho na Europa, eu já vinha tentando aqui no Brasil. E, por um acaso, enviei para diversos países. E Viena, ou seja, Áustria, foi um dos países que simplesmente, em questão de 3, 4 semanas, enviaram um convite. Olha, Bem, que legal. eu acreditei que era um convite, como eles disseram, 25 dias. Fui feliz para Viena, Áustria. Ao chegar, eu tinha bases muito elementares sobre a regeneração, porque na época não se encontrava nada, há 26, 27 anos, Sobre isso, né? sobre isso. Como também até agora é pouquíssimo. escasso, né? Sim, muito, né? Então, na época, o que mais me motivou a dar continuidade foi a quantidade de pessoas com lesões. Fibromialgia. Na época, as pessoas se queixavam muito de dores no corpo inteiro. Entretanto, ninguém tinha como solucionar. E eu tinha uma noção, tanto é que eu sempre dizia, através dos neurônios, podemos eliminar essas inflamações, ou seja, os sintomas da fibromialgia, que são as dores difusas, as dores agudas e por aí vai. E eu comecei a tratar essas pessoas justamente com essa metodologia que eu estava desenvolvendo. E começou a funcionar. Olha que legal. Logo de imediato eu recebi um convite para Portugal, onde fiquei 11 anos. A gente pode até comentar sobre essa questão, doutor, porque eu estava vendo aqui no seu Instagram. Olha que interessante, eu vou até espelhar para vocês, porque a gente sabe que esse assunto é algo muito novo aqui para a gente, né? Diferente. É muito diferente, a gente quer realmente entender junto com você, mas o Instagram do doutor, o doutor Jorge, ele explica certinho, aliás, ele pode até responder diretamente as suas dúvidas por lá. É @ né, psique, de psicanálise, psique_quântica. Você pode seguir o doutor e a gente traz então no próximo bloco um pouquinho dessa experiência, porque como você vê aqui, ó, quase 40 anos de experiência, gente, não só no Brasil, mas em vários países da Europa. O doutor trouxe um caso para mim aqui no camarim, da amiga que a gente pode conversar depois, de uma mulher de 53 anos que engravidou sem fazer qualquer tipo de tratamento. Tratamento de fertilização, né, legal, gente? Porque né? para essa idade, realmente é a única alternativa, milagre, né, a alternativa até então. Realmente é um milagre. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre terapias regenerativas das células-tronco. Olha, a gente volta a falar então sobre terapia regenerativa das células-tronco, um assunto muito curioso que a gente traz aqui no Falando Nisso. E aí tem uma enquete que você pode participar com a gente. A pergunta de hoje é a seguinte, a gente quer saber o que você está sentindo aí, olha. #fadiga, #dores, também tem ansiedade, ou você está sentindo tudo isso? Como meu amigo aqui diz que está com um pouquinho de tudo. Pode ser sincero, colocar aí pra gente, no próximo bloco a gente mostra o resultado. Só que agora mesmo vocês também já mandam a sua perguntinha pelo mesmo WhatsApp 12997167989 e mandando pergunta com o #falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark. Aí você vai no cinema, se diverte bastante também com a pessoa que você deseja levar, tá bom? Manda a perguntinha, #falando nisso, como tá aqui, tudo juntinho. No final do programa a gente faz o sorteio. Hoje a gente está conversando com o psicanalista Jorge Guedes, que está explicando então esse método tão diferente
que chama Terapia Regenerativa das Células Troncos. Tem perguntinha, na verdade, agora para você, doutor? Direto do açaí, vamos lá. Encontrei aqui a Adriana, mãe de 2 crianças, uma de 7 e uma de 5 aninhos. E aí a gente sabe que a mãe acaba se sobrecarregando, você acaba ficando muitas vezes ansiosa, estressada, com tantas coisas para fazer, Adriana? Sim, a demanda da maternidade é muito grande, né? E aí a gente acaba ficando estressada, ansiosa mesmo, com tantas tarefas que a gente tem que fazer e tantos horários que a gente tem que administrar, porque tem que administrar o nosso e o deles, né? Verdade. Vamos saber então como a psicanálise quântica pode ajudar assim em casos de estresse e de ansiedade. Olá. A psicanálise quântica, ela pode ajudar aumentando alguns bioquímicos para que o nível de estresse não seja tão elevado. Embora que, sinceramente, cuidar de 2 crianças, eu creio que isso aí não tem nenhuma metodologia que possa realmente trazer um bom resultado, porque, como ela disse, tem que ter o tempo dela, o tempo das crianças. Então, não se trata exatamente, digamos, de um processo de lesão, de doença, e sim uma questão de estresse. No caso, organizar, digamos, essa produção bioquímica para que esse estresse não seja tão elevado. Tirando isso, não pode fazer muita coisa não, porque é um processo natural. É verdade, viu? Obrigado pela entrevista, minha querida. Doutor, no outro bloco eu até interrompi o doutor falando sobre os lasers, porque a gente sabe, então, que não é algo invasivo, vocês usam um equipamento. Explica para mim, são 3 lasers que vocês usam? São, na verdade, 4 lasers. 4. Então, eu tenho o cérebro, Lucas e Águida, ele responde sempre a uma frequência única. Então, dependendo da produção desses bioquímicos, essa frequência ela pode aumentar ou reduzir. Quando aumenta, então, estamos aumentando a produção de bioquímicos que são estressores. E esses estressores, eles podem sim causar, digamos, diversas lesões, incluindo até mesmo as patologias degenerativas, neurodegenerativas. Então, com os lasers, podemos estabilizar essa produção excessiva desses bioquímicos ou, no caso, reduzir. Então, muitas vezes o que acontece? A maioria das pessoas que passam por processos como, até posso mencionar a enxaqueca. Então, vamos supor, a enxaqueca. Muitas pessoas recorrem para serem tratadas porque não conseguem, digamos, até mesmo utilizando medicação. E quando se desenvolve esse trabalho da regeneração, das terapias regenerativas com os lasers, então nós vamos organizando essa estrutura cerebral, onde os neurônios, as unidades do cérebro começam a entrar em comunicação. E esse curto-circuito que estava existindo, que não deixava passar informação de uma unidade para outra, começa a ser desobstruído. Então, o laser, ele não é invasivo, muito pelo contrário. Ele apenas vai estimular o cérebro a voltar à frequência original, para que essa sobrecarga, essa hiperatividade sináptica, ou seja, esses pulsos elétricos emitidos pelo cérebro, sejam, digamos, distribuídos de maneira ordenada. Então, através disso, essa enxaqueca gradualmente começa a desaparecer, e eu tenho centenas de situações, de casos, tanto aqui no Brasil como no exterior, de pessoas que tinham enxaqueca que não conseguiam, digamos, abrir os olhos. Era semanas, às vezes até meses, e hoje, graças a Deus, nada. Que legal, doutor Jorge. Olha, doutor Jorge, então, trabalha com terapia alternativa das células-tronco, regenerativa das células-tronco. E depois, o doutor pode falar mais sobre, por exemplo, pessoas que tiveram AVC, pessoas com dores, sabe? Até fibromialgia, e que também tiveram benefícios com a terapia regenerativa das células-tronco. O Dr. Jorge tem um canal muito legal de comunicação com você e você pode segui-lo na rede social. Aqui está o Insta dele, Dr. Jorge Guedes.
Psicanálise Quântica, e aqui tem vários conteúdos falando sobre a terapia regenerativa das células-tronco, e no próximo bloco a gente pode trazer também outras alternativas para você que quer cuidar mais da sua saúde, tá bom? Lembrando que quem participa com a gente com o hashtag falando nisso, tudo juntinho, concorre um par de convites para o Cinemark. Então você manda pergunta ou até mesmo algum depoimento que você tem de dores, alguma tristeza, ansiedade. O Dr. Jorge responde para você. No programa a gente faz o sorteio. Aqui no estúdio a gente recebe o Dr. Jorge Guedes, que é psicanalista e especialista em células regenerativas. Na verdade é regeneração das células-tronco. Daqui a pouquinho a gente volta a fazer mais perguntas sobre isso, como essa terapia pode te ajudar a melhorar a sua saúde, mas agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete, que tem a pergunta assim, olha, o que você está sentindo neste momento? Hashtag fadiga, dores, e aí pode ser dores musculares, ansiedade, ou você tem todos esses sintomas? Vamos ver o resultado agora? Olha, estou na maioria. Todos. A gente não está rindo de vocês não, tá? A gente está rindo porque eu também estou nisso. Você vê como é um assunto necessário e como a gente pode trazer para você uma novidade, então, que realmente a gente está junto com vocês descobrindo o Dr. Jorge Guedes. Como é algo novo, você pode ter dúvidas e perguntas. Você pode mandar, então, a sua dúvida para o hashtag falando nisso, tudo juntinho, para o nosso WhatsApp 12 997167989. Se der tempo nesse bloco, a gente já entra com a sua perguntinha e você concorre também aí um par de convites para o Cinemark. Agora já tem pergunta para o doutor, só que é direto do Açaí com a Águida. Vamos lá. Vou conversar agora com o seu Tarcísio. Ele tem 73 anos, ou seja, já está na melhor idade. Chega uma idade que a gente começa a sentir uma dorzinha aqui, outra ali. Como que o senhor está se sentindo, seu Tarcísio? Aí, modesta parte, eu estou bem até. Olha que bom. Estou sentindo bem. Tem dores nas articulações? Às vezes sim, às vezes não. Mas aí o que o senhor faz? Eu corro lá e tomo um ibuprofeno. Já fiz a propaganda do remédio. Não tem problema. Vamos, na verdade, entender como a psicanálise quântica pode ajudar nesses casos, né, das dores nas articulações. Olá, senhor Tarcísio, não é isso? Seu Tarcísio. Boa tarde, senhor Tarcísio. Olha, a psicanálise quântica, ou seja, a terapia regenerativa das células-tronco pode ajudar produzindo mais substâncias químicas no seu cérebro, fazendo uma distribuição para as suas articulações, onde as membranas elas serão reidratadas. Então, haverá, digamos, uma melhora na sua, vamos dizer, na sua maneira de você se movimentar. Sentirá mais leveza, a fadiga, as dores, esse cansaço normal que inclusive o Lucas estava falando e deu aí como vencedor todos, começa a reduzir. Gente, como se trata de um tratamento, então as melhoras, elas aparecem gradualmente, correto? Doutor, só para voltar na parte do laser, que eu fiquei com uma dúvida pessoal aqui, como que esse laser é aplicado durante a sessão? Boa. E a gente pode até falar quantas sessões. Verdade. É algo que você tem, são 10 sessões, ou vai sentindo, como que funciona essa parte? Bem Perfeito, prático. é uma excelente pergunta. Os lasers, dependendo do tipo da lesão que a pessoa apresenta, vamos colocar a fibromialgia. A fibromialgia, eu utilizo o laser vermelho, justamente para que o cérebro comece a eliminar essas inflamações que geralmente são localizadas. Então, sabemos que a fibromialgia, até alguns anos atrás, ela não era considerada uma doença. Hoje, desde 92, ou seja, de 1992, que a Organização Mundial da Saúde começou a colocar a fibromialgia no rol de doenças. Sim. Apesar que, mesmo assim, muitas vezes médicos não aceitam, dizem que é um fator psicológico. Então, o laser vermelho, ele ajuda porque ele vai fazer com que os bioquímicos das regiões responsáveis pelas articulações comecem a ser mais movimentadas. Então, o que acontece? A frequência desse laser ativa essas sinapses que faz com que esses bioquímicos sejam completamente, digamos, distribuídos de maneira completa
pelo corpo. Muitas vezes o que acontece? O cérebro, ele produz os bioquímicos, mas ele não distribui na quantidade necessária que o corpo necessita. E porque também existe um outro fator, o fator emocional. Então, a fibromialgia e o fator emocional estão muito ligados. Ótimo. Olha, tá chegando muita perguntinha. Será que dá tempo da gente fazer alguma? Ou a gente deixa para o próximo bloco? Inclusive sobre a questão da ansiedade, doutor. Na tela, então, Renato, ele escreveu o seguinte: ultimamente minha ansiedade tem se manifestado na forma de coceira. Já tomei vários remédios, uso sabonete especial, passo hidratante, mas não melhora. E ele pergunta, Jorge, se é possível, então, ajudá-lo com a terapia regenerativa. Sim, sem dúvidas. Eu sempre cito casos. Eu tenho centenas de pessoas de todas as idades, que vai desde a criança até, digamos, aos 80 anos ou mais, que a ansiedade é uma coisa pré-existente, que todos nós sabemos e todos nós vivemos a ansiedade. A questão é que alguns têm um pouco mais elevado o grau da ansiedade. Então, é um processo que também, através da terapia regenerativa, eu tenho conseguido resolver. Então, não se trata, digamos, de 2, 3, estou falando de centenas. Quando falo centenas, porque eu trabalho também, Lucas e Agda, no exterior. E no exterior eu tenho, todos os tipos de patologias, lesões, inclusive tumores no cérebro. E a ansiedade é aqui uma das campeãs. Então, principalmente jovens, que vivem o presente já no futuro. E é interessante que o doutor trouxe aqui pra gente a informação de que lá fora, essa terapia aqui pra gente é algo novo que a gente está conversando aqui, ela já é mais difundida, então as pessoas já entendem como ela é importante, como realmente ela funciona. Para você aprender mais, você que está tentando entender o assunto junto aqui com a gente, tem o Instagram do Dr. Jorge Guedes para você seguir, @psique_quântica, para você aprender mais sobre o assunto. Então, no próximo bloco, a gente volta com mais participação. Aqui no programa, a gente segue com o Dr. Jorge Guedes, respondendo as suas perguntinhas. Olha que interessante que a Miriam mandou de Caçapava, doutor. Achei bem interessante. E a gente estava comentando aqui, Miriam, que eu e a Agda, a gente se identifica com você. Para dizer a verdade, vivo cansada. Fui na cardiologista, fiz exames, estão ok. Faço academia, mas está difícil. O estresse muitas vezes causa na gente esse cansaço, o excesso de coisas. A fadiga. Fadiga. É onde entra esse processo que muitas pessoas não entendem. Tem pessoas que acreditam que só mesmo quem faz, digamos, uma atividade muito pesada que entra em fadiga. Só que não. Na verdade, o nosso cansaço, ele é normal, porque o estresse, a ansiedade, a angústia, a insatisfação, ou seja, esses processos emocionais, eles são extremamente desgastantes. É por isso que tem muita gente que já acorda cansada, e como muitos em consulta comigo sempre questionam, eu acordo cansado, e geralmente até mais cansado do que quando eu deito. Então, na verdade, isso é uma fadiga, é um cansaço que vai sendo construído gradualmente. Então, lógico que entrar numa fadiga é muito fácil, sair dessa fadiga já é um pouco mais complexo. Então, geralmente, as pessoas que eu trato e que passam por essa fadiga, elas têm uma recuperação. Mas, gente, como sempre digo, não é uma recuperação mágica, é um processo gradual onde vamos eliminando esse estresse que vai sendo construído geralmente na infância, na adolescência, e quando chegamos na fase adulta, lógico, ali já tem um concreto muito grande, muitas camadas para serem eliminadas do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. Gente, hoje o Dr. Jorge Guedes está aqui conversando com a gente sobre terapia regenerativa das células-tronco, algo muito diferente que lá fora já existe há muito tempo e é algo inovador aqui pra gente, tá? Então, se você quiser saber mais, tem o Instagram do doutor que a gente ressalta aqui e tá aqui para você, ó, psique_quântica. Tá bom? Aqui tem vários conteúdos e como a terapia regenerativa pode te ajudar. Problemas, por exemplo, relacionados ao estresse, aqui ó, lesões articulares, tem também questões de problemas neurológicos. Então pode segui-lo aqui, que com certeza o doutor vai ter um prazer de conversar com você também pela rede social, tá bom? Doutor, tem mais perguntas chegando que a gente vai ver de São José, e o Emerson mandou pra gente. Ele fala o seguinte sobre a ansiedade, né, que ele se sente ansioso. É uma doença que se cura com
com o tempo e tratamento ou é algo que precisa se conviver pela vida toda? E aí, doutor? Olá, Emerson. A ansiedade, ela tem como ser tratada. É natural, todos nós passamos por níveis de ansiedade. O grande problema é que tem pessoas que fazem até questão de intensificar essa ansiedade. Então, disciplina é uma das questões, digamos, é um dos mecanismos utilizados para reduzir essa ansiedade. A terapia regenerativa das células-tronco, quando é utilizada para reduzir a ansiedade, ela vai reduzir a produção de bioquímicos estressores, o que vai fazer com que essa pessoa comece a reduzir, sim, esse grau, digamos, de ansiedade. Mas não é, digamos, não é aquele tipo de milagre que tratou, reduziu a ansiedade e é para a vida toda. Não. Existe uma questão que devemos levar em conta. Observe que 90% das pessoas se preocupam muito com digamos, a boa forma física de um tratamento físico e esquecem que o cérebro, ele é um músculo, que o cérebro, ele produz bilhões de neuroquímicos e esses neuroquímicos, eles precisam ser distribuídos por todo o nosso corpo para irrigar, para hidratar, para fazer com que as nossas células-tronco estejam sempre se multiplicando. Então, à medida que essas células-tronco começam a perder a capacidade da regeneração, é onde entra a necessidade da regeneração, da reativação. Perfeito, doutor. Teve muita perguntinha. O doutor vai gravar, depois aqui do programa, um quadro para entrar no Manhã na Band, sábado, às 10 horas da manhã. Aí você pode ter sua resposta. Bora pro sorteio? Eba! Um par de convites para o Cinemark. Estamos animados. Quem será que leva? Dole uma, dole duas. A pessoa sortuda é a seguinte, Cláudia Andreucci. Obrigado, Cláudia, pela participação. A gente entra em contato com você daqui a pouquinho, depois que o Falando Nisso terminar, tá bom? Doutor Jorge, mais uma vez, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa a você, ao Lucas e a toda a equipe. Volte sempre, doutor. Amanhã a gente traz um assunto importante, como que o celular pode atrapalhar no aprendizado de uma criança, seja na escola ou até mesmo em casa, na hora de fazer a lição de casa. A gente traz esse assunto para vocês. Beijos, fiquem com Deus. Fique com Deus. Obrigada pela sua companhia e pela audiência. A gente se vê amanhã, 1h, tá bom? Tchau. – 2025, um ano de novidades para o Grupo Band Vale. E você vai conhecer agora tudo o que vem por aí. Na Band Vale FM, um time de peso para fazer a melhor programação adulta do rádio regional. Yankee, Carol Serra e Vande Venino. E o Informações das Estradas virou Informações e Estradas, trazendo música, notícias e atualizações das principais rodovias da região. Por aqui já lançamos os clássicos Band Vale, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. Na Nativa, as novidades vêm com tudo. O Manhã Nativa está de cara nova. Julinho Ribeiro e Lê Garcia animam ainda mais o início do seu dia. Ah, e ainda tem muitos prêmios, participações